Discussão única do projeto de lei do Executivo número 4/2020, regime de urgência, autoriza o Poder Executivo a conceder em caráter emergencial e excepcional o adiantamento de parte da remuneração dos professores contratados, nos termos da Lei número 4.550, de 26 de dezembro de 2001, e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em votação, em discussão. Bom, esse é mais um projeto que o prefeito Isaías traz para essa casa, levando em consideração, novamente, como a gente falou desde o início, a questão econômica, socioeconômica das pessoas, a questão mais vulnerável de atender essas pessoas diante dos seus subsídios, mas também tem os funcionários e alguns professores que são contratados. Eu me recordo que foi o vereador Fernando também foi acionado por conta dessa necessidade, e todos os vereadores concordaram, conversaram também com o prefeito diante dessa colocação. E aí, nós temos hoje um projeto para ser votado em relação aos professores eventuais. Como que vai funcionar esse projeto? Esses profissionais são contratados, porém, a gente teve aí a antecipação do recesso escolares, do período de 23 de março de 2020 a 30 de abril. A suspensão, realmente, das aulas, né, por conta dos recessos escolares, por conta do decreto do nosso governador. Por conta disso, esses professores ficariam sem o adiantamento, sem o seu serviço, seu pagamento, e por este fator, o prefeito traz um projeto a esta casa para que ele possa adiantar esses subsídios, e depois, posteriormente, essas pessoas vão prestar esse serviço novamente à educação. Os professores poderão solicitar até dia 20 de abril essa necessidade do adiantamento, e o professor poderá também escolher se ele quer receber 50% neste mês e 50% no outro mês, ou 100% em relação aos meses de fevereiro e março, ou 100% do seu adiantamento, porque para que possa ele ter esse apoio financeiro durante esses 2 meses, que é o que o decreto sinaliza para nós. Eu acredito que a gente vai ter realmente ainda um andamento, a gente está acompanhando o país, o mundo todo em relação à pandemia, estamos nas nossas especificidades aqui na cidade de Jacareí, mas é importante também olhar para essa categoria. O que é importante que fique para a população que nos assiste? Os 3 projetos que foram votados aqui hoje, eles dependem realmente de um investimento financeiro também por parte da Prefeitura, de ter condições de arcar com esses projetos, na execução desses projetos. Nada nos adianta colocar um projeto que a gente possa aprovar, que possa beneficiar toda uma população e que isso não possa se findar, não tem como executar. Então, hoje, o que a gente tem feito aqui? Nós estamos votando os 3 projetos que são comedidas, são justos, são retos, para a gente poder dar andamento posteriormente. Então, hoje, eu peço aos vereadores, mais uma vez também, que avaliem esse projeto com clareza, para que a gente possa conceder essa antecipação e esse adiantamento do salário dos professores contratados eventuais, na medida que eles possam solicitar esse pagamento. Então, eu gostaria de solicitar que a gente pudesse votar de forma unânime também nesse projeto, que vai atender à educação, aos profissionais da educação do município de Jacareí. Obrigada. O projeto continua em discussão. Quero também falar sobre esse projeto que autoriza o prefeito a realizar o adiantamento de um valor que corresponde aí à média de horas a aula dos professores eventuais. Quem são os professores eventuais? São aqueles professores
porque não tem o contrato ou vínculo decorrente do concurso público. São professores que se inscrevem na rede para poder ajudar a gente a guiar a educação do nosso município, né? São eles que vão dar aula na zona rural, são eles que ajudam, na falta do professor, do titular efetivo do cargo, a manter a sequência do projeto pedagógico do município. E, evidentemente, se dão aula, tem o recebimento. Se não dão aula, não tem o recebimento. E aqui é uma autorização para que o prefeito possa realizar esse pagamento e dizer que depois os professores terão que dar as aulas, né? Não se está dizendo aqui no projeto que esse recurso será um auxílio, mas na verdade um adiantamento do trabalho que o professor presta na nossa rede municipal de educação. E eu quero dizer também, prefeito, que no dia 18 de abril agora, vence o concurso realizado pela municipalidade. E ele não pode ser prorrogado porque vai chegar ao tempo final, né, a esse prazo que é de 2 anos, renovado por 2 anos, que totaliza aí 4 anos. E, na verdade, como essa crise da pandemia vai afetar a estrutura da administração, né, nós vamos ter dificuldades para realizar um novo concurso público. Eu quero pedir a você, quero pedir à secretária de Educação que nomeiem o quanto antes, né, e aí precisa ser essa semana, os professores que foram aprovados nesse concurso. Nós levantamos essa questão ainda no mês de fevereiro, vários deles foram nomeados, mas é preciso aproveitar, né, ter essa oportunidade de ter um concurso aberto e fazer com que todas as vagas que porventura estejam vagas no município, que sejam lotadas por esses professores que passaram no concurso público. A gente sabe que ampliou a rede, nós sabemos que várias professoras se aposentaram, então surge aí a necessidade de preenchimento desses cargos. Então eu quero votar favorável a esse projeto, mas quero pedir ao prefeito e à secretária para que olhe com carinho nesses últimos dias que vai vencer esse concurso público, para que possamos nomear o máximo de professores possíveis, evidentemente que dentro das vagas existentes na nossa rede de educação. Então, meu voto aqui será favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, queria começar aqui, a população deve estar achando estranho porque alguns vereadores estão falando do lugar e outros estão vindo aqui para se manifestar. Vou dar minha opinião como médico. O vírus, ele não pula em você. Então, se você não encostar aqui no microfone, mesmo que alguém falou perto, esse vírus ele não vai pular em você. Ali, o que eu tenho observado, a gente não tem um distanciamento daquilo que é exigido de pelo menos 1,80 m entre um vereador e o outro. E quando você fala, ou a gente está tirando a máscara aí, e se a gente espirrar, a gente vai promover um jato e vai contaminar todos que estão à sua volta. Então, eu acho que é mais prudente as pessoas virem falar aqui em cima do púlpito, onde quando você fala, às vezes você espelha algumas gotículas de saliva, você não vai estar contaminando aí ninguém à sua volta. E depois, quando sair daqui, é só passar o álcool na mão e tá tranquilo. Eu quero falar um pouquinho desse projeto, da iniciativa do prefeito. A gente sempre fala que a gente tem que valorizar os professores, que é eles que vão formar os nossos cidadãos, e para esse governo a educação vem sendo prioridade, visto que já criamos mais de 1.500 vagas nas escolas.
E não vamos esquecer dos professores nesse momento, Lucimar. A gente sabe que esse período aí pegou todo mundo de calça curta. Os professores eventuais, Abner, eles só recebem para aquelas aulas que eles ministram, e eles deixariam de receber o seu salário de uma hora para outra. Então, esse projeto, Paulinho, vai dar a possibilidade do profissional, do professor eventual, ele optar em receber adiantado 50% ou 100% do seu salário nesse período de paralisação, e mais para frente ele vai pagar esse valor em serviço ou em aula. Então, parabéns à iniciativa aí do prefeito de estar tentando também aliviar um pouco dessa crise para essa classe tão importante para o nosso município, que são os nossos professores. E agora, antes de terminar aqui, queria falar um pouquinho da minha frase, um pouquinho da minha experiência aí como médico e como vereador, Márcia. E um recado para a nossa população de Jacareí. A gente tem vendo a atitude de alguns políticos, e essa, Márcia, é a parte que mais me noja na política. Alguns políticos jogando para a galera, para o seu público, e querendo aí botar a nossa população, jogar a nossa população aos leões. Então eu queria deixar um recado, como médico, que não são as emissoras Globo, SBT, Record, que determinam a quarentena, muito menos as informações por elas reportadas estão aumentando os casos de infectados. Parem de achar que tudo é culpa de notícias, dos partidos políticos, de governantes, do fulano ou do ciclano. Temos que aprender a ter uma visão holística e filtrar as informações que nesse momento, a toda hora, invadem as nossas redes sociais. Para quem está comparando a mortalidade do coronavírus com sarampo, H1N1, dengue, malária, AIDS e até a fome, a miséria, a desigualdade e etc. Não sei se essas pessoas, Lucimar, estão equiparando ou por estarem, ou por ignorância, ou por má fé. Mas quero que vocês reflitam o seguinte: o isolamento ou distanciamento social, a quarentena, não é pela saúde, é pelo contágio e não é pelo número de mortes. A quarentena é por causa, Arildo, da velocidade. Nenhuma dessas doenças que eu citei ali, que as pessoas têm bravando, falando aí toda hora, comparando, elas mataram mais de 1.000 pessoas em um único dia. E a quarentena também não é pela quantidade de mortos. Entendam, a quarentena é por causa do número de leitos, de médicos, de equipamentos e remédios. Se não fizermos os isolamentos, teremos um colapso do atendimento e muitas pessoas terão que morrer em casa sem atendimento. E vão morrer de sarampo, H1N1, dengue, malária, AIDS, câncer, infartos, coronavírus, etc. Pois não vai ter leito para atender essas pessoas no hospital. E sempre disse aqui bem no começo, as pessoas falam em estatística, na mortalidade em jovem, no idoso. Se nós não fizermos o isolamento, o que vai matar muito mais, Paulinho, é a falta de assistência. Os médicos terão que fazer a escolha de Sofia de quem vive e de quem morre, e isso para qualquer gestor, para qualquer pessoa é lamentável. Já não temos luvas, máscaras descartáveis estão sendo reaproveitadas, não temos nem papel toalha mais em alguns hospitais. O básico já não tem, isso porque o Brasil nem atingiu aí o pico da curva. Então, que fique na cabeça de todo mundo, a quarentena é para desacelerar essa velocidade das contaminações. Parem de comparar, busquem informações sérias,
sem paixões, adorações, fanatismos e opiniões partidárias. E vou deixar bem claro a minha opinião. Vai desacelerar a economia, Paulinho? Vai. Mas a economia se recupera, a vida não. Parabéns aos vereadores que são responsáveis para orientar de forma digna a nossa população de Jacareí. O projeto continua em discussão. Boa tarde. Discutindo referente a esse projeto da pasta da educação, eu fui professora eventual por 18 meses na rede pública do Estado, né? E a gente sabe que o professor eventual, ele cobra escala, ele cobra uma demanda e muitas vezes ele tem meia hora para chegar até a escola porque foi avisado de última hora para substituir um professor que faltou, que ficou doente de última hora. Então, assim, a gente vê que esse projeto do prefeito Isaías, pensando nesse público, é um acordo que o professor eventual vai aceitar, né? De receber 50% do valor que daria aula referente a esses meses que estamos em quarentena, ou 100%. E depois eles vão prestar o serviço. Então, é super louvável isso, embora a gente entenda que deveria também analisar a situação de cada professor eventual, por conta que ele também vai deixar de prestar um serviço e está em formação acadêmica. Mas a gente sabe que o prefeito ele vai dar passos responsáveis, sérios, de acordo com a perna dele, e qualquer administrador faria isso. Mas, diante de se pensar em contratos fechados como eventual, eu coloquei uma emenda que também, segundo o jurídico, não poderia, que daria um gasto para o prefeito, mas eu gostaria que pudesse o prefeito estar pensando de incluir num decreto também os oficineiros que têm um contrato com a educação nas escolas de período integral, que também muitas vezes fecharam sua agenda e são trabalhadores culturais e teriam essa renda, e agora não vai ter por conta do Covid-19. Então, fica aqui uma indicação, mesmo sendo o parecer contrário das comissões de discutir isso em plenária e do jurídico, eu já nem tentei também. Então, fica aí para o prefeito pensar nesses profissionais que fizeram o contrato também com a educação. Não são muitos. E outra coisa, quando a gente fala assim, horas-aulas, infelizmente, é um salário, é um pagamento muito irrisório diante da tamanha responsabilidade de ser professor, diante da tamanha de responsabilidade de assumir uma sala de aula. Então, fica aqui essa indicação para que o prefeito também pense nos contratos porque já foi empenhado, né? Por que o prefeito pode fazer essa ação e é legal? Porque já está empenhado e nós estamos diante de uma calamidade pública. Então, ele pode fazer isso, né? Adiantar um pagamento da prestação de serviço, porque os professores já têm um contrato assinado, os professores já têm esse orçamento empenhado, assim como os oficineiros que dão aula na escola em período integral, porque ele fica comprometido no período da manhã ou no período da tarde com o contrato. Agora, aqui eu quero falar também, gente, já que estamos falando de educação, aqui não podemos deixar de expor a nossa gratidão aos profissionais da saúde que estão atendendo dentro das unidades básicas, que estão atendendo nas ruas, né, que estão tendo que ter uma paciência, porque muitas vezes as pessoas descontam naquele servidor da saúde ali na recepção, desconta em várias questões, porque todo mundo está um pouco apavorado com esse surto dessa doença. Então, aqui nós temos, sim, que
agradecer a esses profissionais da saúde, desde que recebe o usuário na porta da UBS, aqueles que, os médicos, todos os profissionais. E também aquela equipe da saúde da família que está andando nas casas, de rua em rua, vacinando os nossos idosos. Aqui eu queria deixar bem claro, a Prefeitura está indo até a casa dos idosos. E aqui eu já quero referendar a Secretaria de Saúde, porque a gente está vendo aí já manifestação de repúdio em várias cidades e estados diante do atendimento às pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, obrigatoriamente, elas necessitam de um cuidador, a maioria das pessoas. E que pense também, e já nas casas, vacinar essas pessoas, e se possível a equipe ir com as outras vacinas para que essas pessoas não saiam de casa. Porque já tem a nível nacional carta de repúdio diante dessa escolha de usar um leito hospitalar. Se é pessoa com deficiência, fica do lado. Se é idoso, fica do lado. Gente, a vida de todos tem o mesmo valor, o mesmo peso. Por isso que cada vez se torna mais agravante a gente entender o recado da medicina. Só vou sair da minha casa, do meu isolamento social e familiar, se tiver necessidade. Porque nós estamos ocupando e sendo favoráveis a receber esse bendito vírus e depois lá na frente. E a gente sabe que essa vacina, esse teste rápido que solucionaria, adiantaria o tratamento, vem da China, vem do exterior, demora a chegar no Brasil, tem que esperar o prazo da quarentena, tem que esperar os testes. Isso seria uma coisa sonhadora. Isso não é possível ainda. Está vindo da China, nunca chega. E esse teste rápido não vai minimizar o vírus. O que vai minimizar o vírus é eu cuidar da minha higiene pessoal e se preocupar com o distanciamento do outro. Então, a gente tem que ser bem sério, porque a gente fica vendo aí o quanto de gente que está notificada na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. O quanto que ainda se faz menos de 1.000 testes diários, e você olha a fila das pessoas aguardando. Eu estava vendo, assim, é triste você ver um depoimento de quem já esteve com o vírus. Em 5 dias acaba com a vida da pessoa, mesmo tendo o leito hospitalar, o respirador, uma equipe médica ali de prontidão. Então, é muito sério. Então, só fique em casa se precisar e vamos cuidar da higiene um do outro. Lógico que tem que ser favorável a todos os projetos que lembra de ajudar as pessoas. E parabéns a todos os professores. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Deixei praticamente para falar nesse último projeto, tendo em vista que as 3 matérias aqui apreciadas por nós têm basicamente um sentido único. O que diferencia, logicamente, são as condições de cada um. Então, até para a gente ganhar tempo, de fato, um momento diferente, um momento do qual é necessário muita convicção, muita visão, para que a gente possa ajudar, principalmente aqueles que mais precisam. E, nesse sentido, esses projetos, eles vêm, assim, de maneira a minimizar aí as dificuldades que esses grupos vão encontrar. Na questão dos ambulantes, Patrícia, eu queria deixar uma sugestão. Eu acabei perdendo o time, não falando, mas eu acho que é válido. Os ambulantes, eles pagam uma taxa anual, se eu não estiver falando besteira aqui, no valor de R$ 345. Eu não sei se alguma coisa foi feita nesse sentido. Até para a gente fazer uma conta aqui, tá, Rodrigo? Nós estamos dando um vale, no valor de 308, para cobrir uma questão alimentar aí da cesta básica, porém,
Se eu cobro uma taxa de 345, meio que eu não estou resolvendo muito o problema. Claro que nós estamos falando de uma legalidade. Então, talvez fosse, Juarez, interessante pensar num desconto proporcional ao tempo que esses ambulantes não podem estar na rua, Paulinho, certo? Então, alguma coisa assim. Eu calculei mais ou menos R$30 por mês, então, se vai ficar 2, 3 meses, então você daria um desconto. Parece pouco, mas seria o justo. Então, fica aqui essa minha sugestão na questão aí dos ambulantes. E o Luiz Flávio, né, foi muito bem na hora ali, observou bem uma questão aí no artigo que distorcia o projeto, e rapidamente a gente corrigiu. Isso mostra também a importância dessa casa na hora de tomar as decisões. Parabéns aí ao nosso vereador Luiz Flávio. Bom, na questão dos professores, perfeito, acho que o Fernando tomou essa iniciativa também. Fernando, parabéns, a casa como todo aqui acolheu muito bem essa ideia. Então, enfim, acho que aquilo que é possível fazer pelo poder público municipal, a gente está fazendo. Mas eu também não vou me furtar aqui de tocar no assunto, porque todo mundo pergunta qual é a nossa opinião. E o Luiz Flávio colocou muito bem. A opinião política, ela tem que ficar no campo político. Acho que quando se trata de um assunto tão grave, tão temeroso quanto esse, eu prefiro seguir os aconselhamentos de quem é expert no assunto. E de tudo que eu tenho visto, eu prefiro, né, ser bastante recalcado mesmo nesse sentido e fazer aquilo que estão pedindo. Fica em casa, fica quietinho, não sai para a rua, somente se não tiver outro caminho. Então, eu vou seguir essa recomendação. E aí, Rodrigo, quando você falava aqui, você como médico, doutora Márcia, a Patrícia também que tem um pouco de conhecimento dessa área, eu ouvi um exemplo muito, muito interessante, Juarez, porque as pessoas estão fazendo uma avaliação do problema isoladamente com relação ao Covid-19. Mas não é essa questão só que está em jogo. Todo mundo tem colocado que o problema é que, à medida que o número de pessoas, num tempo muito curto, vão depender aí das instalações médicas, o problema é que as outras doenças, elas também vão ser afetadas, porque você não terá como atendê-las. Então, essa é a questão. E aí, Rodrigo, o exemplo que o cara deu foi fantástico, né? Acho que qualquer pessoa, por menos que não queira interpretar, vai entender. Ele imaginou o seguinte: imagina você dentro de uma sala, de um local confinado, você com 20, 25 pessoas, todas ali. E aí, de repente, você tem 2 banheiros, né? O feminino e o masculino. E, de repente, dá uma dor de barriga em todo mundo ao mesmo tempo. Imagine essa situação, gente. Parece meio, até falei para o Rodrigo, um exemplo meio chulo, mas imagina você, 20 pessoas dentro de um local, com apenas 2 banheiros, e dá uma dor de barriga em todo mundo ao mesmo tempo. É essa a situação que talvez a gente vai encontrar daqui para frente. Você queria falar alguma coisa, Rodrigo? Não, e as pessoas estão acreditando na falsa promessa que acha que vai abrir a porta do seu comércio e o público vai aparecer. Também. A gente vê, os consultórios, a gente está sendo obrigado a atender os casos mais graves. Por exemplo, no meu caso que sou obstetra, existe uma normatização do Ministério da Saúde mandando a gente não deixar de fazer o pré-natal das gestantes. Mas a gente vê que o movimento caiu para 20%, talvez num serviço que seja essencial. Então, na verdade, eu lamento algumas pessoas realmente olhando o lado político e vendendo desinformação para as pessoas. Mas essas pessoas, eu tenho certeza que no futuro serão responsabilizadas por algo que venha a acontecer com a nossa população. Então, minha gente, claro que sou favorável a esse projeto, né? Concluindo aqui. E se eu posso deixar alguma recomendação, né, para as pessoas, a gente entende que todo mundo tem que ser solidário nesse momento, tem que ter empatia, né? Temos aqui que tirar o nosso chapéu, nos curvarmos aí aos médicos, aos profissionais da saúde, enfermeiros, os técnicos, né, os biólogos aí que estão muito mais expostos, né, aos problemas, mas estão enfrentando, estão dando uma contribuição ímpar nesse momento, né? Toda a nossa solidariedade, aqui o nosso abraço, né, virtual a essas pessoas. E se a gente pode dizer alguma coisa, é o seguinte: na medida do possível,
fique em casa. Essa é a nossa recomendação, tá bom? Um grande abraço a todos. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho com relação a esse projeto também. Parabenizar aqui mais uma vez aqui os professores eventuais, que também vão poder aí também usufruir de um pouquinho dos seus direitos, né, claro, do seu salário, que vai ser antecipado aí, para aqueles que aceitarem, claro. É um momento muito difícil, então qualquer coisa que o município poder fazer para poder ajudar essas pessoas mais necessitadas, claro que, com certeza, o prefeito Isaías Santana vai fazer, e está fazendo e vai continuar fazendo. Porque é de grande importância para poder fazer com que as pessoas possam levar o alimento à mesa dos seus familiares. Eu podia deixar também de falar um pouquinho no mesmo caminho, a respeito das recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, desculpe, com relação ao aconselhamento que o mundo inteiro, praticamente quase o mundo inteiro, adotou isso, que o melhor remédio para se prevenir é as restrições de ficar em casa. Ah, mas como é que eu faço? Eu tenho um comércio, ele está fechado, como é que eu vou ganhar, como é que eu vou pagar as contas? Cabe a nós, né, cobrar os nossos governos, assim como o governo do município está fazendo, dentro das suas possibilidades. Também já tem alguma coisa aí do governo do estado e também do governo federal, inclusive para ajudar essas empresas também. Mas a recomendação é que evite aglomerações neste momento. E quando eu disse aqui na minha fala agora há pouco que a gente percebe muitos idosos ainda andando pela cidade, é complicado. Agora mesmo eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que já tem mais de 60 anos, ele falando assim: Juarez, eu estou em casa, ele tem mais de 60 anos, meu amigo Ademar lá do Jardim Paraíso, quero citar até a pessoa. Eu estou ficando em casa, porque ele tinha a gratuidade. A prefeitura até, foi preciso o prefeito tirar essa gratuidade, por enquanto, das pessoas que têm mais de 60 anos, porque a maioria não aderiram a essas recomendações, de não ficar andando para a cidade sem ter motivo. Mas essa pessoa que me fez essa reclamação hoje, ele disse que as pessoas continuam andando de ônibus, e o mais grave aqui, Patrícia, eu não sei se você tem conhecimento, de que não estão pagando passagem. Então, estão andando na gratuidade. Puxa vida, saiu o decreto dizendo que suspendeu ou seja, essa gratuidade justamente para que os idosos não se desloquem de casa por qualquer motivo. É para não andar. Agora, será que a empresa não está cobrando, não está fazendo essa exigência? Vamos verificar isso aí. Eu não sei nem se a Patrícia tem alguma resposta com relação a essa situação. Se puder, se tiver e puder me passar, por gentileza. Porque nós, brasileiros, a gente temos aí um costume, aí, Lucimar, e isso é verdade. Enquanto não aperta no calo da gente, a gente não entende, não acredita. Porque, veja bem, a gente tem aí os históricos aí de outros países, inclusive a Itália e o próprio Estados Unidos, que não quiseram aceitar essas recomendações. E hoje, infelizmente, estão pagando com a vida das pessoas. É muita gente morrendo por causa da incompetência desses governantes, né? Que não tomaram essas providências na hora exata. Você quer falar alguma coisa, Simão? Fica à vontade. Então, vereador Juarez, obrigado pelo tempo. E daí, o que acontece? E como é uma questão de saúde, problema hospitalar, e a gente sabe que nenhum município, nenhuma cidade, nenhum país, o melhor do mundo, não está preparado para isso. Daí, os administradores, tanto do Estado quanto o prefeito, ele tem que tomar medidas, às vezes, que apela mesmo, a medidas que... Porque, gente, não é fácil o sintoma dessa doença e não temos locais. E como diz o pessoal, todo mundo fazendo hospital campanha. Ah, mas está vazio. Mas quem quer ver cheio? Né? Então, vamos tomar consciência que
tem que ter essa precaução e nós temos que seguir o regramento. Senão vem decretos, vem posicionamentos que obrigam o administrador municipal a tomar providências duras. Não precisaria se a gente não fizer, se a gente fizer esse isolamento social como pede, vereador. Exatamente, Lucimar, bem colocado pela vereadora Lucimar Ponciano. Então, aí tem gente falando, mas Jacareí não tem muitos casos, temos 5 casos confirmados, não é isso? Mas, gente, é para não ter mesmo, graças a Deus não tem, por causa do esforço da população, porque o objetivo da não aglomeração de pessoas é justamente isso, é evitar que aconteça vários casos e o município não tenha estrutura para acomodar todos esses pacientes. Esse é o propósito, é evitar sair de casa justamente para não termos problema na cidade. Temos poucos problemas, concordo com isso, são poucos. Vamos fazer o esforço que tiver no nosso alcance para que essa coisa não aumente. Porque nenhum município, nenhum país do mundo, até os países de primeiro mundo, gente, Itália, Estados Unidos, não tem estrutura de saúde para internar todos os necessitados que tem problema, que adquiriram esse vírus. Então, vamos fazer o nosso dever de casa. É verdade. Não tem. Gente, tem estados aqui, e aí eu cito o Amazonas, me parece que o Ceará também, já estão tendo problema, quase 70% de lotação. Rio de Janeiro também, pois é. São vários estados já que estão chegando no seu limite. E a partir daí? Se lotar os 100%, como é que vai fazer com o resto das pessoas? Eu até brinquei aqui com o vereador Arildo aqui, aí o vereador Arildo, o vereador Valmi e eu também, nós somos acho que os 3 mais velhos daqui da casa, os mais idosos. Se tiver que ir para uma fila, nós estamos fritos, porque né, vai os mais velhos primeiro. Se você chega num hospital, não tem leito para todo mundo, não tem ventilador, vão escolher os mais novos para sobreviver, e os mais velhos, é assim que está acontecendo em outros países. É assim que acontece em outros países, porque o nosso é diferente, né? É muito complicado, gente. A situação é gravíssima. Então, temos que fazer o nosso dever de casa. Só para concluir, senhor presidente, é doído, é sofrido, é verdade. Tem muitas pessoas passando dificuldade? Tem, inclusive os nossos comerciantes. Mas se a gente não fizer essa quarentena nesse momento, teremos coisas piores pela frente. E é isso que todos os governos, inclusive nós, queremos evitar. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que faça a votação, a chamada de votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Arildo Batista? Só justificando meu voto, né, e dizendo que é da importância desses projetos, esse, logicamente, não fica atrás. E aproveitar aqui, para aquelas pessoas que têm curiosidade, tem um canal no YouTube, que é do Eduardo Bueno, que chama Buenas Ideias. É um videozinho de 15 minutos. Quem puder acessar, entra lá o que ele conta sobre a gripe espanhola. Vocês vão achar muito interessante da semelhança que tem o que aconteceu à época, o que acontece hoje. Incrível, até as falácias aí, essas conversas, os remédios milagrosos, a forma como encararam, né, o problema da gripe na época, parece-me que a história se repete, né, de uma forma muito mais trágica hoje em dia, tá certo? Então, sou favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto,
Ô cidadão, vamos nós sermos conscientes. Antes de compartilhar qualquer assunto referente à Covid-19, verifique se não é fake. Lógico que qualquer governador, qualquer presidente está atento. Saiu a vacina, saiu alguma medicação que cuide disso, nós vamos ser os primeiros a saberem. Então, vamos, assim, não compartilhem os fake news. Tem muito fake news referente à Covid-19. Por necessidade, não saia de casa, fique em casa. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Só justificando aqui o voto, abrindo um comentário e reforçando o que a Lucimar falou, e como médica que também está na linha de frente antes de ser vereadora, ouça as autoridades competentes e técnicas. Qualquer um pode falar o que bem entende, o que bem quer dizer, mas ter competência e tecnicidade de falar o que é certo, só quem está na linha de frente, quem atende a todos vocês, cidadãos. Então, ouça quem realmente sabe, não a voz que fala no vento. Favorável ao processo. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Eu também vou aproveitar um pouquinho o gancho da vereadora Lucimar e da vereadora Márcia, e também falando como profissional de saúde, também quero reiterar aqui a necessidade de isolamento social, de a gente poder manter essa curva e cuidando realmente aqui do município de Jacareí, para que a gente tenha o menos impacto possível dessa doença aqui na nossa cidade. Reitero o meu pedido para o isolamento social de todas as pessoas em casa. O governo do Estado de São Paulo vem sinalizando ações bem interessantes e, no momento grave, a gente deve ter alguns encaminhamentos para o final de semana. E eu acho que a gente precisa hoje, nós como vereadores, aqui principalmente como essa oportunidade de informação, nós temos o dever de pedir e informar a população para que permaneça em casa. O meu voto é favorável a esse projeto. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só para justificar meu voto, quero cumprimentar de uma forma especial os professores eventuais que com esse projeto, sem sombra de dúvida, vai poder ajudar muito. E reforçando aqui o que o vereador Flavinho falou, para que a gente cobre da Secretaria da Educação, do prefeito, para que reveja essa situação do concurso público, já nomeie essas pessoas para que a gente possa ter aí mais profissionais na nossa rede. E o meu voto é favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Bom, quero justificar meu voto. Primeiro eu quero cumprimentar, estender aqui a minha admiração aos profissionais da saúde que, como eu, estamos na linha de frente, brigando aí contra esse nosso inimigo invisível. E talvez só nós que estamos na linha de frente, atendendo essas pessoas, conhecemos de verdade o que é o problema que está assolando aí a nossa cidade, nosso estado, nosso país. A gente tem visto muitas pessoas irresponsáveis, né, Sônia? A gente vê como em época do Copa do Mundo, todo mundo é técnico da seleção brasileira. Nessa época do Covid, todo mundo parece que fala como médico. E não existe nenhum consenso dentro da medicina. Então, não caiam no canto da sereia desses irresponsáveis que falam em remédios milagrosos, e a gente viu, os últimos estudos falam que o vírus, durante a fase da doença, ele já tem 3 mutações. Então, vai precisar de 3 medicações diferentes para fazer esse efeito. Começaram falando na cloroquina dos pacientes terminais e hoje já estão falando só nos iniciais. Isso muda, é novo. Eu pratico uma medicina baseada em evidência. Eu não posso fazer aquilo que eu bem entender com o paciente. Eu tenho que me basear em estudos e responsabilidade. Então, sigam as autoridades que estão preparadas aí para nos passar as informações corretas e priorizar a nossa vida, que é o nosso bem mais importante. Meu voto vai ser favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade?
Justificando meu voto também, como professora, parabéns ao projeto, nós professores sabemos as dificuldades. Como bióloga que sou, né, também trabalhei muito tempo na área da saúde, como é difícil, né, a gente lidar com essa situação, que nós sabemos aí e não sabemos ao mesmo tempo como lidar com esse vírus. Então, meus pais estão assim, quase um mês sem sair de casa, e eu também peço, fiquem em casa. Nós não sabemos, né, os efeitos que estão por vir ainda dentro do nosso município. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Primeiramente, eu quero dar os parabéns para a Secretaria da Saúde e também para os médicos da nossa cidade de Jacareí e também para as enfermeiras que vai na casa dos idosos dar a vacina para eles sobre essa gripe que está acontecendo na região da nossa cidade de Jacareí. E todas as autoridades que estão empenhadas nesse trabalho, um trabalho honesto e sério para a população. E também para o prefeito Isaías Santana, que está comprometido a ajudar o povo da nossa cidade. E todos os políticos do Brasil que hoje está junto com o povo. Inclusive, a nossa aqui, que somos vereadores, estamos juntos para ajudar a nossa população, os 13 vereadores. Os parabéns a vocês e vamos na luta. Não vamos deixar avançar essa coronavírus na nossa cidade de Jacareí. Vamos ficar em casa. Meu voto é favorável. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 04/2020, autoriza o Poder Executivo a conceder em caráter emergencial e excepcional o adiamento de parte da remuneração dos professores contratados, o adiantamento de parte da remuneração dos professores contratados, nos termos da Lei Municipal número 4.550, de 26 de dezembro de 2001, e da outras providências. Autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto foi aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.